A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou deixar para vocês Ezequiel 13, que fala sobre a profecia contra os falsos profetas, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. E vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem os que lhe vêm do coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem os seus próprios espíritos, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem: o Senhor disse. Quando o Senhor os não enviou e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas? Quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu, Senhor Deus, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edificam parede, e os profetas a caiam. Caiam significa reboco, né? Dize aos que acaiam que ele ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ou pedras de saraivada, caireis, e tu vento tempestuoso e romperás. Ora, eis que caindo da parede, não vos dirão, onde está o cal que acaiastes? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e os seus fundamentos se descobrirá. Quando cair, perecerei no meio dela e saberei que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Amém? Bom, amados e amadas, eu não posso dizer para vocês que essa palavra é uma palavra tão simples e fácil de se entender, porque não é. Pelo menos não para mim. Então, a gente sempre, antes de pegar a Bíblia para ler algo, a gente precisa pedir a Deus o direcionamento para abrir nosso entendimento. E é o que eu faço. E às vezes, até antes mesmo de eu gravar o vídeo, eu ainda não compreendi. E aqui, gravando um vídeo para vocês, é que eu começo a entender o que Deus está querendo falar. Mesmo que o tema seja tão explicativo, autoexplicativo. Mas o que acontece? Aqui diz que sobre os falsos profetas, né? Sobre as pessoas que dizem ter visto sem ter visto. Então a gente tem que entender que as que são tem três opções, tem três coisas que podem acontecer na nossa vida. Às vezes a gente vê coisas ou escuta coisas, a gente tem que prestar atenção. Se não é do nosso subconsciente, se não é de algo que a gente viveu. Outra coisa que a gente tem que ver, se não é do nosso emocional, se é porque a gente está muito emocionado, né? Aí vem também muitas coisas que o diabo coloca na nossa boca, na nossa mente, por dar legalidade.
para que a gente fale para alguém alguma coisa, porque de uma certa forma não, com toda certeza isso vai turbar o coração daquela pessoa que está ouvindo aquilo que outra pessoa fala. E tem quando realmente é da parte de Deus. E acontece muito de pessoas chegar pra gente e falar algumas coisas que de fato a gente sente que é da parte do Senhor. Mas mesmo sentindo que é da parte de Deus, é necessário que nós venhamos fazer prova de Deus. Pedir confirmação ao Senhor sobre aquilo. Para que a gente não venha, às vezes é uma profecia boa, né? Para que a gente não venha se iludir, aquilo não venha acontecer e depois nós venhamos culpar a Deus por aquilo ali. Sendo que a culpa foi nossa, porque a gente não foi pedir confirmação ao Senhor para que o Senhor viesse nos, responder se aquilo de fato é dele ou não é dele, né? E aí acabamos, às vezes nos iramos, às vezes saindo da presença, às vezes culpando Deus, culpando todo mundo, e na realidade a culpa é de nós mesmos, né? Tem coisas que vêm de lá que na hora a gente sabe que não é da parte do Senhor. Então, o que essa palavra, essa passagem quer dizer? Quer dizer sobre o que Deus profetizou contra os falsos profetas, né? Que falaram que tinham visto coisas sem ter visto, né? Que deram a paz sem ter a paz. E o que Deus permitiu que acontecesse sobre eles. Que até os muros que eles levantaram, que eles rebocaram, né? Deus destruiu. Deus permitiu que fosse destruído. Porque acredito eu que até naquele muro existia falsidade. Então, Deus permitiu que o muro se destruísse, Deus permitiu que os falsos profetas também se destruíssem. Então, não adianta. As pessoas fazem as coisas achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está se importando, mas Deus está vendo todas as coisas, principalmente quando quando é direcionado a um justo, né? E a gente, às vezes, nos deixamos levar por algum tipo de profecia e acabamos caindo até mesmo no abismo, porque essas coisas de profecia é algo muito sério, muito sério. Então, a gente tem que se atentar a isso a todo momento. Nós temos que estar com os olhos abertos a todos os momentos na palavra de Deus, que principalmente nos últimos dias, né, no findar do tempo, apareceriam vários falsos profetas. Às vezes você olha para uma pessoa e diz, você confia completamente, né? Mas na realidade, só Deus conhece o coração. Então nós temos que vigiar e entender que por mais que Deus vá cobrar da vida dessas pessoas, né? Tudo que eles têm falado, tudo que eles têm feito, tudo que eles têm profanado, né? Sobre a vida das pessoas de forma errada, mentirosa, falsa, né? Deus também vai cobrar. Deus também, na hora certa, Deus vai fazer a justiça acontecer. Porque Deus, ele vê todas as coisas, mas ele não é precipitado. Ele só faz a justiça dele acontecer na hora certa, no devido momento. Então você que está aí do outro lado, me assistindo, cuidado com as profecias, com as profetadas que as pessoas têm lançado sobre a tua vida, que às vezes pode te acarretar em maldição. Então, todas as vezes que alguém vier para te dizer algo da parte de Deus, você não vai chegar na frente da pessoa e vai dizer: será que é verdade? Não, até por questão de educação. Mas você no seu íntimo, no seu profundo, quando você entrar no seu quarto para falar com Deus, você vai falar com Deus e vai pedir uma confirmação da parte do Espírito Santo.
E se for mentira, também pedir para Deus te mostrar. Porque às vezes as pessoas falam coisas que na hora da emoção a gente acha até que é verdade, mas às vezes são coisas tão nítidas que qualquer pessoa poderia falar, né? E quando Deus quer falar algo contigo, Ele fala do íntimo do profundo, né? Então, que nós venhamos ter sabedoria todos os dias das nossas vidas para entender, compreender e saber distinguir, né? Quando as pessoas vêm realmente direcionadas pelo Espírito Santo e quando não. Porque tem coisas que acontecem só conosco, só eu e Deus viu, só você e Deus viu e sabe. E alguém chega para você e fala. É uma coisa. Mas quando a pessoa chega para você e fala, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar todos nós, Deus abençoa todos nós. Então, que nós venhamos ter mais sabedoria, que nós venhamos ter mais discernimento, que nós venhamos ter mais conhecimento. E quanto mais a gente abre a Bíblia para falar, para ouvir Deus falar, a gente entende cada vez mais que verdadeiramente a verdade nos liberta. E a verdade também nos ensina todos esses passos a passos, né? Que às vezes a gente fica sem entender, a gente fica às vezes até angustiado com certos tipos de profecias e a gente não entende o porquê. É isso. Tudo. Você primeiro peça a Deus a confirmação. Se é, se não é, se é verdade, se não é verdade. Para que você não turbe o seu coração, para que você não se angustie e até mesmo para que você não saia da presença dele por erro seu, né? Porque você se deixou levar por às vezes estar precisando que Deus fale com você de alguma maneira. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Curte, comenta, assiste o vídeo todo, compartilha, faz o que vocês quiserem. Mas em nome de Jesus, que essa palavra tenha ficado ao coração de vocês, porque profecia verdadeiramente é algo muito sério na vida de todo ser humano. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.